Boa tarde a todos. Vamos então para mais uma aula, agora de língua portuguesa da apostila, de 45 a 56. É referente a essa semana aqui, ó, de 3 a 14 de maio, tá bom? Então vamos lá, que é só apostila dessa vez. Essa página vocês vão ler aqui uma história, uma língua, quantas variedades? Então vocês vão ler as tirinhas aqui onde o Chico Bento e a Rosinha estão conversando e depois vão assinalar aqui os três, uma dessas três aqui. O que causa humor, né? Ela fala: Chico, fiquei horas e horas esperando você lá no campinho e você não apareceu. Claro, respondeu o Chico. Você falou que queria se encontrar comigo às 18 horas. E daí? Daí que o relógio da minha casa só tem 12 horas. Então, assim, vocês vão ver o que causa humor: a língua usada pelos personagens, a falta de consideração do Chico Bento, que ele não compareceu ao encontro, ou a justificativa que ele deu. E depois vocês vão contornar, circular na tirinha a justificativa que ele deu à Rosinha por não ter comparecido ao encontro. O que foi? Que ele falou que na casa dele o relógio só tem 12 horas e ela marcou às 18 horas. Na página 46, está falando assim no número 3. Você concorda com o Chico Bento? Era impossível mesmo ele comparecer ao encontro pelo fato de o relógio da casa dele ter apenas 12 horas e o encontro ter sido marcado para 18? Não, isso não poderia ter acontecido, não é verdade? Afinal de contas, o dia tem 24 horas. E quando o relógio ele vai até 12, só que quando começa a bater a partir das 13 horas, conta no relógio 1, 2, né? E no caso, às 18 horas seria quando fosse às 6 horas no relógio. Certo? Número 4. Observe a expressão do rosto dos personagens no primeiro e no último quadrinho. Elas são iguais? Por que elas são ou não são iguais? O que aconteceu? Vocês vão escrever aqui, tá? Na página 47... como vimos, a língua usada por Chico Bento e Rosinha é diferente daquela utilizada nos jornais, revistas, livros ou daquela que aprendemos na escola, que é a nossa língua padrão. Vocês viram que lá eles falam de uma forma diferente, né? Você, esperando. Apesar disso, é possível compreender o que eles dizem. Transcreva o diálogo dessas personagens dessas personagens para a língua padrão. Então, vocês vão pegar lá, né, a conversa deles, vão transcrever para cá, mas escrevendo de maneira correta, tá? Como se estivéssemos corrigindo. Então, por exemplo, vamos voltar lá na página 45. Então, eu vou vir aqui e vou escrever lá, Chico, fiquei horas e horas esperando você lá no campinho e você não apareceu. Claro, lembrando sempre que começo de frase com letra maiúscula e quando vai escrever a outra frase a gente vai para a linha de baixo, tá bom? Vamos agora para a página, então, voltar para a página 47, número 6. Complete o diagrama seguindo as dicas. Observe as ilustrações. Todas as palavras têm CH como Chico. Então, o Chico tá aqui. Nós vamos preencher, chuveiro, chave e assim por diante. Na página 48 e 49, vocês apenas farão a leitura, tá? Só isso. 48 e 49, somente fazer a leitura das páginas. Na página 50, vocês vão responder a partir da leitura. Rodrigo, um menino recém-chegado à escola, logo recebe um apelido dos seus colegas. Que apelido era esse? Então, essa página 50 é tudo referente ao texto que vocês leram. Por isso que tem que ler o texto, não pode deixar de ler. Porque se eu não ler o texto, eu não vou conseguir responder. Tá bom? Na página 51, nós vamos fazer a leitura aqui, do bullying. O que é bullying? Aqui tá explicando, é um comportamento intencional, quer dizer que tem a intenção repetitivo, cujo o objetivo é causar dor física ou emocional. O bullying é quando as pessoas fazem brincadeiras de mau gosto, brincadeiras que a gente não está gostando. Então, atualmente, ouve-se muito falar em bullying. Você conhece alguém que sofre por causa disso? Se você conhece, você vai registrar aqui. O que acontece? Se não, não. Rodrigo sofreu preconceito por falar português de modo diferente da turma e por usar expressões não convencionais naquele lugar.
Tudo referente ao texto. Ele sofreu esse preconceito? Você acha que isso é uma forma de bullying? Como que foi demonstrado lá no texto? Vocês têm que ler o texto para poder responder. Número 9. Qual colega que mais insistia em debochar de Rodrigo? Lá no texto que está. Por que você acha que ele fazia isso? Tá bom? Na página 52, nós vamos ver aqui, ó, uma parte do diálogo entre Rodrigo e a professora. Nós vínhamos. Sua opinião, por que a professora interrompeu a fala de Rodrigo? Porque ela estava corrigindo ele, né? Nós vínhamos. No lugar onde você mora, qual é o pronome utilizado? Tu ou você? Rodrigo conta que seu pai atravessou a sinaleira e pechou. Lugar onde você mora, que nome que nós damos à sinaleira? No caso, nós falamos semáforo aqui, né? Que é aquele lá para o carro parar, seguir. Você descobriu o que quer dizer pechou? Se sim, você vai registrar aqui. Você vai sublinhar, vai grifar lá no texto a palavra a parte que apresenta como a professora descobriu o significado da palavra pechou. Tudo isso no texto, pessoal. Na frase, nós vínhamos de alto. A palavra destacada é o mesmo que grande, trem ou automóvel? Então, tem que ler o texto para saber. Na região onde nós moramos aqui, são usadas expressões sinaleira, pechou e alto? Em caso negativo, quais as palavras que a gente usa aqui? No caso, a sinaleira é o semáforo, né? E assim por diante. Na página 53, né? A expressão o pai atravessou a sinaleira e pechou o alto significa o pai bateu o carro ao não respeitar o semáforo. Percebeu como o gaúcho se expressou? Agora é sua vez. Procure descobrir o significado das expressões das falas a seguir, consultando seus familiares, pesquisando o dicionário e revista e depois vai reescrever nos balões ao lado. Então, ó, ficou na pendenga entre nós. Você vai escrever o que significa. Estou abiscoitado, vai escrever o significado. Fiquei a ver navios. E aqui também, isso aqui com a ajuda dos familiares, tá bom? Na página 54, vocês vão pesquisar duas expressões usadas na região onde você mora ou na região de onde você veio. Então, assim, nós vamos ver, pesquisa lá no Google, né? Ou se você tiver alguma expressão em casa, né? Expressões que a gente usa na nossa região, que é diferente das outras regiões. Aí vocês vão representar aqui nos quadros a seguir, através de desenho, seu uso, tá bom? Por exemplo, um jeito de falar, um jeito de agir, tá bom? Na página 55, no número 11, vamos reler esse texto. A professora explicou que cada região tinha o seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português, variava a pronúncia, mas a língua era uma só. Olha só, o que significa idioma? Vocês vão colocar aqui o significado. Você concorda que cada região tem o próprio idioma? Se vocês concordam, sim ou não. O primeiro parágrafo do texto fechado, olha como está escrita a palavra gaúcho. Por que ela tá sobre o uso das letras maiúscula e minúscula? Por que tá assim? Ó, observe no número 13. O pai atravessou a sinaleira e pechou. O quê? O pai atravessou a sinaleira e pechou. Qual a função dos travessões? Mudança de interlocutor, enfatizar uma palavra ou expressão ou substituir uma vírgula. É indicar a mudança de interlocutor. Sabe por quê? Porque quando a pessoa vai falar, tem que ter isso aqui. Por isso que lá naquela atividade que vocês vão colocar lá, a Rosinha e o Chico Bento conversando, vocês, na hora que for mudar, tem que colocar o travessão. Quando a Rosinha estiver falando é um travessão, o Chico Bento travessão, igual tá aqui, ó. Na página 56 e última, vamos registrar a regra para o uso dos travessões nesse texto. Para que serve o travessão? Para indicar que mudou de interlocutor. Escreva um período usando